Então, vamos lá, pessoal, voltando aqui à nossa aula sobre o processo de enfermagem. Nós vamos agora falar sobre a anamnese, né, que é a primeira fase dessa primeira etapa do processo, que é o histórico de enfermagem. Então, eu fiz aqui um mapa mental em 2 lâminas para nós levarmos em consideração todas essas situações aqui, né, que a Botura ela fala que é importante nós nos atentarmos quando nós formos realizar a anamnese, que vai ser a entrevista. Tá? Então, pessoal, antes de tudo, eu vou colocar aqui 2 situações. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vocês vão me dizer o que é que vocês acham. Então, quando a gente trata da anamnese, vocês acham que é um instrumento de investigação para coletar informações ou é uma forma de estabelecer relacionamento com o paciente? E aí, o que é que vocês acham? O que é que vocês podem me dizer sobre essas 2 perguntinhas aí? Eu acho que os dois, porque tanto quando a gente vai estar retirando informação do paciente, tanto como a gente vai estar se relacionando com ele para ele ter mais, mais um pouco de confiança em nós, tipo, a forma como a gente está se relacionando. É isso aí. Alguém mais gostaria de falar? Alguém mais quer contribuir com alguma situação? Cadê os meninos? Vamos lá. E aí, Abner, André, Rodrigo, Bruno, Gregório, vamos participar aí, meninos. O que é que vocês acham? Eu também concordo com o Gregório e eu acho que são as duas situações, né? A gente pode usar tanto para estabelecer aquele primeiro contato com o paciente, né, com o nosso cliente, e também para aproveitar para já investigar, né, as possíveis causas, o histórico do paciente, né, a história familiar dele, e daí por em diante. É isso mesmo, né? Tanto quem participou no chat, quanto quem está participando mesmo aqui, né, através da voz, todos com razão. Né? A Botura, gente, ela vai até mesmo, a escritora do livro Anamnese e Exame Físico, né, que é um dos livros que vocês estão sempre aí em contato, ela diz que antes mesmo de você utilizar a anamnese como um instrumento de investigação para coletar informações, essa anamnese ela seria uma forma de eu estabelecer relacionamento com o meu cliente. Porque é certo que quanto melhor for o meu relacionamento com o meu cliente, melhor vai ser a minha investigação, melhor vão ser as minhas informações coletadas. Eu vou ter informações com mais qualidade. Então, a anamnese é uma forma de estabelecer relacionamento, sim, e é um instrumento de investigação para coletar informações também, certo? Mas vamos mais além. A anamnese ou a entrevista, ela pode ser chamada também de entrevista compreensiva, porque naquele momento que você está perguntando, e o interessante é que a gente faça perguntas abertas, que são aquelas perguntas que dá vazão para o cliente falar, porque quando eu faço perguntas fechadas, ele vai me dizer só sim, não, né? Por exemplo, o senhor está sentindo enjoo, certo? Aí ele vai me dizer sim. Aí você pergunta assim, como é que você está? Ele vai me dizer, eu estou sentindo um enjoo, assim, uma vontade de vomitar. Então, isso já me dá uma abertura, né? Então, a entrevista compreensiva é aquela entrevista onde, a partir do momento que eu vou fazendo perguntas, e perguntas abertas de preferência, ele vai me falando e eu já vou tendo, né, uma certa visão daquilo que ele vai me falando. Eu já vou tendo uma certa intuição, né? E aí depois eu vou constatar esses dados que ele está me dando com o exame físico,
tá? Então, é por isso que ela também pode ser chamada de entrevista compreensiva. A anamnese é a fase inicial do contato entre paciente, enfermeiro, enfermeiro, paciente, né? É a primeira e melhor oportunidade para o paciente dizer como ele percebe o seu estado de saúde, ou seja, né, o que é que ele está sentindo naquele momento. Oi, minha filha. A anamnese, ela vai de forma completa para o prontuário? Sim, nós temos, já eu vou mostrar para vocês uma ficha, né, que nós utilizamos do livro, inclusive, da Botura, que é da Unifesp, e nós temos um passo a passo, um roteiro. Mas nós vamos ver mais à frente que não é porque nós temos um roteiro que nós vamos nos ater somente a ele. Tá? Nós precisamos dar liberdade para o paciente, inclusive, porque quanto mais liberdade, quanto mais eu estabeleço um relacionamento, mais informações ele vai me dar. Então, apesar de eu ter um roteiro que já está pronto, eu não vou me ater 100% somente a ele. Tá? O roteiro então, seria mais para... O roteiro seria mais para me direcionar, né? Isso, mais ou menos de como vai ser. Perfeito, desse jeitinho mesmo. Então, a anamnese, né? Essa ficha que eu vou já mostrar para vocês, é a primeira e melhor oportunidade para esse cliente. Ele vai me dizer como é que ele percebe a saúde dele, como é que está. Então, qual foi o motivo do senhor procurar o serviço de saúde? Né? Geralmente, quando a gente está consultando na atenção primária em saúde, lá nas unidades básicas, e aí o cliente chega. Aí, geralmente, a pergunta que eu fazia é essa: qual é o motivo do senhor estar vindo se consultar? Aí ele começava, né? Eu estou sentindo há vários dias, apareceu essa coceira no meu corpo, né? E aí começou essas lesões, e aí a gente vai investigando, perguntando, né? E aí ele vai trazendo toda uma história para nós, tá? Então, esse momento é o momento de dele mesmo, entender como é que está a saúde dele. Tá? Tem pessoas que entendem muito bem do seu processo de saúde, tem pessoas que não têm quase conhecimento nenhum. E a partir do momento que ela inicia, por exemplo, um tratamento, aí ela vai conhecendo sobre o estado de saúde de doença dela, e daqui a pouco ela sabe muito, muito bem, ela é muito informada sobre o estado de saúde dela. Outra situação que nós vamos levantar na anamnese é que ela permite leitura imediata das informações obtidas. Por quê? Porque eu vou ter duas situações. Eu vou ter a comunicação verbal, que ela vai me dar uma leitura imediata, né, daquela informação. Então, eu perguntei, fiz uma pergunta aberta, ele me falou, ele me contou uma determinada situação. Então, ele comunicou verbalmente, né, uma informação. Só que tem informações que ele não me fala verbalmente. A expressão, os trejeitos vão me falar. Às vezes é um homem, ele não quer me dizer que ele está sentindo dor, desconforto na região peniana. Mas eu estou conversando, nós estamos entrevistando, e eu percebo que ele leva a mão sobre a região íntima e ele joga o corpo um pouco para frente e ele pressiona as pernas uma contra a outra. E ele faz uma certa expressão no rosto de que está sentindo dor. Então, ele não me falou, mas eu pude perceber, através da minha vivência, da minha experiência, uma informação de forma não verbal, que não foi verbalizada, mas foi percebida. Então, pessoal, observe que a anamnese, ela vai muito de um olhar, de eu analisar todo o contexto, né? Não é só aquela questão de fazer o que está pronto. Aquilo, como a colega falou, é só o roteiro. É para eu me basear, para eu não me perder, para eu atingir todas as partes que eu preciso atingir. Mas eu tenho que estar atenta à questão da comunicação não verbal. Outra situação que nós precisamos ter em mente, isso aqui é sempre, eu tenho 20 anos de enfermeiro.
Nós temos que entender que quando se fala de anamnese, eu sempre vou ser principiante, vai ser sempre a minha primeira vez. Lembra daquele filme Como se fosse a primeira vez? Então, quando a gente for falar de entrevista com o cliente, nós devemos ter sempre isso em mente. Eu sou principiante. Por quê, gente? Porque cada paciente é um mundo, né? Cada cliente tem suas histórias. Ah, mas ele já foi internado 6 meses atrás, ele está voltando de novo. Mas pode não ser o mesmo problema de saúde. O contexto de saúde muda, as pessoas mudam, o contexto familiar muda. Então, aquela pessoa, quando foi há tempos atrás, ela estava em processo de divórcio, ela estava passando por toda uma situação mental, psicológica. Agora ela já superou aquela situação, ela já está bem melhor, né? Mas aí ela está lutando pela guarda dos filhos agora. Então, observe, é um contexto totalmente diferente. Então, sempre que eu for pensar em entrevista, eu sou principiante, eu não sei de nada, eu estou começando do zero, eu estou perguntando, eu estou investigando, né? Eu sou curioso, eu quero saber porque eu quero estabelecer bons diagnósticos de enfermagem. Então, para ter bons diagnósticos de enfermagem, eu preciso fazer um histórico de enfermagem de qualidade. Outra situação, eu preciso separar o que é nosso, o que é meu, do que é do outro, do que é do cliente. Ou seja, a minha opinião. Enfermeira, o senhor usa alguma medicação? O médico passou para mim losartana, mas eu deixei de tomar losartana e eu estou tomando um chá. Olha, seu Martim, o senhor está muito errado, porque o senhor não pode deixar de tomar losartana e substituir por chá. O senhor tem que deixar de tomar esse chá e tomar losartana, que é um medicamento que o médico prescreveu para o senhor. Naquele momento, você está quebrando o seu relacionamento com o cliente e aquela entrevista, a partir de agora, vai se tornar muito chata, muito enfadonha, você não vai coletar muita coisa de qualidade. Então, eu tenho que separar o que é meu. Eu acho errado tomar chá? Eu acho errado substituir o medicamento pelo chá? Acho, né? Vamos dizer, eu acho. Mas aquilo, gente, não posso fazer. Eu não posso estabelecer os meus princípios sobre o meu cliente, tá? O que eu posso fazer o chá é muito interessante, do senhor continuar tomando, mas o senhor também precisa tomar essa medicação, ela vai melhorar a sua pressão. Então, eu já até aproveito para dar alguma orientação, mas eu não posso, tá? Não posso impor as minhas opiniões, a minha decisão sobre o outro. Isso vai quebrar o meu relacionamento com ele. Que é esse próximo passo, o perigo, imposição de autoridade. Eu não posso me impor, né? Ali quem está sendo objeto de estudo é o paciente, então ele está acomodando, porque se ele não quiser me falar nada, ele vai ficar calado, né? Claro que isso vai influenciar no tratamento, no processo de enfermagem que eu vou direcionar ele, evidentemente, mas eu preciso chamar ele para mim, agregar e não dispensar, tá? Então, eu não posso impor a minha autoridade, eu tenho que ser um profissional comedido, sábio, prudente, né? A fim de estabelecer, fazer com que esse paciente se sinta seguro. Vamos aqui continuar a falar da anamnese. Então, quando eu falo da anamnese, deixa eu colocar aqui, botei a anamnese por último, ó. Então, quando eu falo da anamnese, eu tenho que ter em consideração que o enfermeiro ele deve ser autêntico e verdadeiro, tá? Ele tem que ser muito sincero naquilo que ele está fazendo. Eu não posso ser aquele profissional que no momento que eu estou fazendo entrevista, eu estou mexendo no celular, eu estou sorrindo, eu estou gravando áudio. Não, eu tenho que ter profissionalismo, tá? Porque quando eu tenho autenticidade, eu sou verdadeiro, o cliente ele percebe isso. E isso é bom para estabelecer vínculo.
Eu tenho que ter o senso de igualdade, de respeito e dignidade. Eu tenho que respeitar a opinião do outro, respeitar a dor do outro, respeitar o contexto que ele está inserido, né? As situações que ele não quer que sejam expostas, eu vou evitar, né? Fale somente o necessário, evite interrupções e dê respostas claras e objetivas. No momento da anamnese, pessoal, eu preciso evitar falar ao máximo, colocar minha opinião. Então, por exemplo, eu vou estar perguntando, né? Como é que o senhor está hoje? Aí ele vai me falando. Eu estou sentindo desânimo, eu quero ir para casa, né? Eu sinto falta da minha família, e vai falando, né? Aí o que é que a gente vai falando nesse processo? Eu entendo, e ele continua falando, aí você é entendível, né? Uhum, sei. São termos que a gente pode estar utilizando que vai demonstrar para o cliente que eu estou participando da conversa, que eu estou ouvindo o que realmente ele está me falando, tá? Então, por mais que eu use a ficha como base, mas, gente, é melhor que eu evite escrever naquele momento, tá? Se eu tiver que escrever alguma coisa, então eu vou falar para ele. Lá naquele momento que eu comecei a entrevista, bom dia, seu José, eu sou enfermeira Rosana, e eu estarei fazendo algumas perguntas para o senhor que são muito importantes para a gente estabelecer um plano de cuidado para o senhor, tá bem? Então, eu vou fazer algumas perguntas, pode ser que em algum momento eu precise escrever, mas está tudo bem, é porque eu preciso registrar para eu conseguir lembrar de todas as informações, tudo bem? Então, você já avisa ele que vai chegar algum momento que você vai precisar escrever alguma coisa, mas não se atente em ele tá falando e você está aqui de cabeça baixa escrevendo. Isso é muito ruim, porque eu preciso ter o contato visual, tá? Visual com o meu cliente, porque lembra da comunicação verbal? A não verbal eu vou observar através do meu olhar, então eu não posso ficar o tempo todo aqui de cabeça baixa. Por mais que eu tenha um roteiro, por mais que eu precise escrever, de vez em quando, é interessante que, na maior parte do tempo, eu fique olhando para ele. Eu perceba o que ele está me falando e o que ele está sentindo. Vou evitar essas interrupções. Então, se ele está me falando alguma coisa que me gerou uma dúvida, você deixa ele terminar. Depois que ele terminou, aí você questiona sobre aquela coisa, tá? E as respostas que você precisa dar para ele são claras e objetivas, porque vai chegar algum momento que ele vai lhe questionar. E aí você dê respostas claras, ou seja, se é um paciente, um cliente que é analfabeto, que não tem muito estudo, eu não vou chegar para ele e dizer, olha, seu João, a sua pressão arterial ela está 170 por 150 milímetros de mercúrio. Ele não vai entender. Eu vou dizer, olha, a sua pressão ela está, vamos dizer, 13 por 9. Tá? É a linguagem que eu vou usar para ele. Clara, objetiva, e é uma linguagem que a maioria dos pacientes, dos clientes, elas já entendem. Tá? Essa linguagem técnica, ela por vezes vai ficar para nós, a não ser que o cliente seja um enfermeiro que conheça. Tá? Os objetivos da entrevista, de perguntar, vai ser responder essas determinadas perguntas aqui. Então, como o cliente está? Então, ele vai me dizer, né, como é que ele está, e eu vou perceber também como é que o cliente é. Aí aqui eu vou ter que responder características e hábitos. Como são as características dele? Quais são os hábitos que ele tem em relação ao lazer, em relação à alimentação, em relação à ingesta de líquidos, ao passatempo, o que é que ele gosta de fazer. Né? Tudo isso eu vou perguntando. Como ele percebe o processo de saúde e doença dele? Ele é bem informado sobre o estado de saúde dele, ou ele não entende, ou ele não quer aceitar a doença, ou ele já se entregou para a doença,
né? Eu preciso identificar demandas de cuidado. Se ele é um paciente, por exemplo, que tem total condição de realizar o autocuidado, ou se ele está com déficit no autocuidado. Eu preciso também, nessa anamnese, identificar os sinais e sintomas de alterações fisiológicas, de alterações emocionais, de alterações mentais. Às vezes, aparentemente, ele não tem nenhuma alteração fisiológica, mas ele vai ter alterações emocionais, né? Ele está com uma depressão, ele está com um transtorno de estresse pós-traumático, né? E outras situações que podem surgir, o cansaço mental, né? Enfim. Então, durante toda a anamnese, as perguntas elas vão preencher todos esses requisitos aqui. Eu preciso entender como o cliente está, como ele é, como ele entende o processo de saúde e doença dele, e também eu vou identificar sinais e sintomas de alteração fisiológica, mental, psicológica. O exame físico, pessoal, ele é o melhor quando a gente vai ter o melhor resultado? Quando nós utilizarmos uma boa técnica de fazer perguntas, né? Inclusive de perguntas subjetivas e também de objetivas, né? Daquilo que eu vou em busca de encontrar. Quando eu for um profissional sensível, né, empatia, tentar entender o contexto do outro, tentar entender a situação que ele está enfrentando. Vou também analisar, por vezes, o senso comum, né? Ver o que está aí. Às vezes, o senso comum ele vai me dar base para eu chegar em uma coisa mais científica, tá? Que é aquela primeira intuição que a gente tem. A gente vai constatar se aquela intuição ela é verdadeira. Por exemplo, eu posso ver que o paciente está com frequência respiratória alterada e isso me induzir. Ele vai me dizer que ele nunca teve nenhum problema respiratório. Aí ele vai me dizer assim, mas de uns dias para cá eu tenho andado muito preocupado. Aí eu vou logo, intuitivamente, atrelando isso a algum problema psicológico. Então, é uma intuição, só que eu preciso constatar isso com dados verídicos, verdadeiros, né, com ciência. E eu vou ter o melhor resultado quando eu for espontâneo também. Né? Não ficar me atrelando, como eu falei para vocês, somente olhando para aquele manual que tem ali na minha frente, sem eu ter aquele contato. Eu preciso ser espontâneo, às vezes fazer perguntas até que não estão ali diretamente naquele roteiro que eu tenho. Tá? E aí, pessoal, a anamnese ela tem 3 fases. Ela tem a introdução, ela tem o corpo e o fechamento. A introdução vai ser aquele momento que você se apresenta, que você explica o que você vai fazer. Então, é aquilo que eu falei para vocês ainda há pouco. Bom dia, dona Maria, eu sou a enfermeira Rosana, eu vou estar lhe fazendo algumas perguntas aqui, que são necessárias porque a gente quer estabelecer um plano de cuidados, desenvolver os cuidados com a senhora, cuidados que sejam melhores, né, que tenham maior qualidade. Então, é por isso que a gente vai fazer essas perguntas. E aí, algumas coisas eu vou precisar anotar, fique tranquila, que é porque eu preciso lembrar, né? E eu quero saber se você tem alguma dúvida. Aí você já abre esse espaço, tá? A gente não pode ser aquele profissional fechado. Não pode ser fechado demais, nem aberto demais também. Nós temos que ter controle, nós temos que ser aquele profissional do equilíbrio, tá? E quando a gente se abre demais, tem aquele contato muito próximo, isso pode gerar um certo sofrimento em nós, dependendo da situação de como o paciente esteja, tá? Eu estava conversando com os alunos que entraram no 3º ano agora, e falando de uma colega que eu tenho, ela é muito, assim, ela se faz muito presente na vida do paciente. E ela, a gente entrou em depressão, porque ela trabalhava no hospital Aldenor Abelo, lá em São Luís, que é o Hospital do Câncer, e ela era muito, mas muito, ela se envolvia muito com os clientes. Então, chegou um período de 6 meses que ela perdeu cerca de uns 6 pacientes. E ela entrou em depressão. Ficou 1 ano e meio afastada do serviço,
por causa disso, porque ela ia para aniversários, ela ia para o velório do pessoal e chorava muito. Ela chegou vezes dela se trancar no banheiro e chorar, chorar, chorar por causa da situação do cliente. Então, assim, é muito bom que a gente tenha essa empatia, que a gente sinta a dor do outro, se sensibilize, mas a gente não pode também se aprofundar demais, porque isso pode causar um sofrimento para nós. E profissional doente não tem como ofertar saúde, né? Então, a gente tem que ter equilíbrio, é o que eu digo. O ponto-chave é equilíbrio. Eu não posso ser seco e eu também não posso ser sensível demais. Eu tenho que ser equilibrado. O corpo, pessoal, é o momento onde eu vou perguntar sobre as queixas, ele vai me falar sobre as queixas principal, que é aquele momento que eu vou perguntar como o senhor está hoje? E aí ele vai me falar, né, de todas toda a situação, todas as vivências, e aí uma pergunta vai levando a outra, e eu vou investigando, até coletar o máximo de dados que eu preciso para levantar os meus diagnósticos de enfermagem. E aí, gente, eu vou ter o fechamento também. E é interessante que quando eu ainda estiver naquelas perguntas, né, no corpo do trabalho, que eu fale para o meu cliente, eu dê sinais de que a entrevista já está terminando. Então, eu digo assim, Dona Maria, eu tenho mais 3 perguntas para lhe fazer, né, para a gente terminar essa entrevista, para eu começar a fazer aqui o exame físico, né, aqui no seu corpo. Então, eu vou dando sinais de que essa entrevista está terminando, e aí, para que, caso ainda tenha alguma situação que ele precise me falar, ele aproveite esse momento e me fale, tá? Depois, eu vou fazer um breve resumo sobre o que foi colhido. Então, eu vou fazer na frente dele, tá? Esse resumo. Vou dizer, olha, Dona Maria, então, devido à entrevista que a senhora me falou, a senhora me falou que estava com uma enxaqueca muito forte, que a senhora estava sentindo o coração acelerado, é isso? Que a senhora hoje está se sentindo preocupada e tal, tal, tal. Eu vou fazer esse breve resumo, porque lá no final a pessoa ainda lembra. Eu estou sentindo, está acontecendo tal coisa. Então, ela vai me falar também, né? E aí, depois, eu vou abrir um espaço para o cliente ser o entrevistador. Como assim? Ele vai me fazer as perguntas, o que ele tem dúvida, né? Então, ele vai me falar das dúvidas dele e eu vou responder de forma clara, de forma objetiva. Então, essa é a anamnese. Gente, vocês vão para a CASAI coletar dados. Quando vocês forem para lá, né, utilizem tudo isso aqui, todo esse mapa mental, né? Utilizem a acessibilidade, o senso de igualdade, o respeito, evite interrupção, fale somente necessário, contato visual, né? Preste atenção nas respostas não verbais, né? Tudo isso vai ser muito importante para que vocês consigam coletar uma boa anamnese, tenham uma boa entrevista, é certo? Pessoal, agora paramos aí sobre a anamnese, agora nós vamos falar um pouquinho sobre exame físico. Como nós já estudamos exame físico geral, estudamos todas as minúcias, levando em consideração todos os sistemas, eu vou só fazer um apanhado geral por cima, tá? Então, quando nós falamos em exame físico, nós temos que lembrar que exame físico é uma coleta, né? Através do uso de instrumentos e técnicas propedêuticas. Instrumentos é porque eu vou utilizar materiais, né? Por exemplo, um martelo para reflexo, um termômetro, né? Eu vou utilizar uma lanterna para avaliar os reflexos pupilar e outras situações mais. E as técnicas propedêuticas, vocês já sabem que são as 4, inspeção, palpação, percussão e ausculta. E aí, quando a gente fala do sistema digestório em especial, essa ausculta, ela passa a ser a segunda etapa, né?
Quando eu falo de exame físico, eu preciso também fazer um planejamento em relação ao ambiente iluminado, luz ambiente de preferência, senão a luz tem que ser branca, né? Sem corrente de ar, né? O ambiente refrigerado, mas sem vento, né, na sala. Eu preciso organizar os materiais, que eu já até citei alguns aí, né? E eu preciso preparar também o meu paciente, ele tem que estar de bexiga vazia, né? Ele tem de estar, geralmente ele vai ficar em decúbito dorsal, né? Por vezes ele vai precisar ficar em pé, né? Então eu preciso avaliar, principalmente em relação à questão da posição. E é certo que sempre quando eu for realizar o exame físico, eu preciso explicar o procedimento também para o meu cliente. E aí, gente, é não esquecer que quando eu falo de exame físico, a professora Tássia falou na aula passada, a gente fala sempre antes eu vou fazer aqui, ó, anamnese. Anamnese, e depois vem inspeção, palpação, percussão e ausculta. Os dados objetivos coletados, que é aquilo que eu coletei, que eu fui atrás, que eu busquei, que eu constatei, eles são apoiados nas ciências biológicas, medicina, né? Eu preciso entender de anatomia, biologia, por exemplo, também. Eu preciso entender de fisiologia, de histologia, por vezes, né? Então, os dados objetivos são apoiados nas ciências biológicas. É a frequência respiratória, é a frequência cardíaca, né? Tudo isso faz parte de alguma ciência que diz respeito à saúde do cliente. E, por fim, quando eu falo de exame físico, eu falo que o examinador ele precisa empregar seus sentidos, sobretudo a visão, o tato, a audição e o olfato nesse processo de examinar o corpo do cliente, tá? Então, de exame físico, vocês já entendem muito bem, porque vocês já examinaram todos os sistemas do organismo. A gente precisou falar um pouquinho mais de anamnese, porque a gente trabalhou bem menos a anamnese no laboratório do que exame físico. E aí, pessoal, aqui está o modelo que eu falei para vocês que eu iria colocar. Esse aqui é o modelo do roteiro da anamnese e já vem aqui um espaço para o exame físico também. Então, quando a gente fala, esse aqui é o anexo A do livro Anamnese e Exame Físico da Botura, tá? Eu vou dizer depois para vocês a página que está, porque vocês, de preferência, é interessante que vocês façam a impressão desse material, tá certo? Então, esse aqui é o anexo A do livro, que vai ser o instrumento de coleta de dados elaborado pelo grupo de estudo sobre a SAI, lá da Unifesp. Aí aqui, pessoal, nós vamos ter um espaço para a identificação do cliente. Então, vamos ter nome, idade, RG, se for o caso de colocar, né? Registro geral, perdão, que geralmente é um que é colocado lá do hospital, leito, profissão, estado civil, diagnóstico médico. Qual foi o diagnóstico médico? Coloque aqui. Aí aqui vai ter informações sobre a doença e o tratamento. Qual foi o motivo da internação? Quais são as doenças crônicas que ele tem? Tem hipertensão, diabetes, né? Câncer, enfim, coloquem aqui. E tratamento anterior, antes do momento, né, de ele estar ali internado. Ele já faz algum tratamento? Então, coloque aqui. Aí nós vamos investigar alguns fatores de risco que o cliente tem. Então, eu vou perguntar se ele é tabagista, se ele é etilista, eu vou perceber se ele é obeso, se ele tem perfil sanguíneo alterado, né? Por exemplo, uma trombose, hemofilia, algum caso que venha alterar o perfil sanguíneo, câncer, uso de medicamentos antineoplásicos, né? Ou imunossupressores, se ele faz tratamento, por exemplo, para HIV, ou para câncer, vão entrar aqui, né? Se ele faz radioterapia e se tem outra situação que a gente possa colocar aqui como outros. Aí eu vou investigar os medicamentos que ele usa,
E antecedentes familiares, quais as doenças de pai e mãe? Tá? Então, por exemplo, isso é muito interessante, porque, digamos assim, o cliente ele chegou no hospital com um pico hipertensivo, pressão arterial lá em cima. E o pai morreu de AVC. Tá? Então, isso, ele teve um AVC isquêmico e evoluiu para óbito. Então, já é uma situação de alerta. Então, eu preciso saber os antecedentes familiares. E se os pais já morreram, morreram de quê? Né? Preciso saber. E aí eu vou agora investigar os hábitos em relação a condições de moradia, onde ele mora, se a zona rural, se casa, apartamento, tem saneamento básico? Não tem? Tudo eu vou investigar. Em relação ao cuidado corporal, no momento que você encontrou o cliente, ele estava asseado, ou seja, limpo, né? Com roupas limpas, ou tinha falta de asseio corporal, ou como é que estavam os cabelos, estavam bem asseados, as unhas, a higiene da boca estava ok ou não? Vou investigar também. E o hábito de tomar banho no período da manhã, da tarde e da noite? Ou é de manhã e de noite? Né? Vou investigar. Atividade física no trabalho. Ele trabalha, aqui em cima tem profissão, né? Então, vamos dizer aqui, ó. Ele é atendente de supermercado. E qual é a atividade física no trabalho? Só fica sentado, né? Então, ele só fica sentado. Então, já é um fator de risco aí para sedentarismo, né? Em relação ao sono e repouso, eu vou investigar se ele tem ou não tem insônia, se ele apresenta dificuldade para dormir, se ele acorda várias vezes à noite, se ele dorme durante o dia, que é o famoso troca o dia pela noite, né? Quantas horas ele dorme por noite, se ele não tem insônia, se ele tem insônia ali no hospital, por exemplo, não tinha insônia em casa, mas agora passou a ter insônia no hospital porque é um ambiente diferente, né? Ou porque em casa ele acostumava dormir com a luz apagada, agora no hospital a lâmpada fica acesa, então ele não consegue dormir. Tem todas essas situações. Observe, eu tenho o roteiro pronto, mas eu não vou dizer assim: olha, dona Maria, eu tenho aqui umas perguntas. Então, em relação ao sono e repouso, eu vou lhe dizendo os pontos aqui e a senhora vai me respondendo sim ou não. Não tem insônia? Não, minha filha, eu não tenho. Aí, então, ela vai colocando. O que é que eu vou perguntar? Em relação ao seu sono, como é que está? Aí ela vai me dizer assim: minha filha, eu acordo várias vezes à noite. Eu acordo, mas por que a senhora acorda várias vezes à noite? É porque eu preciso ir no banheiro fazer xixi, porque eu estou tomando um remédio aí para pressão alta, e esse remédio me faz ir no banheiro várias vezes. Aí eu já sei por quê, entendeu? Observe como uma pergunta aberta vai levando a outra situação. Então é interessante que eu não faça, apesar de eu ter esse roteiro, eu não faça perguntas fechadas. Eu vou assim. Como é que está o seu sono? Quais são os exercícios que a senhora costuma fazer quando está em casa? Ou, se eu perguntar assim, a senhora faz atividade física? Ela vai me dizer não. Ou sim. Né? Então, é sim ou não? Alguns pacientes eles já vão dizendo direto, mas é interessante evitar perguntas fechadas. Então, exercício físico, aí tem aeróbico, musculação, natação. Se ela me disser que sim, aí eu vou tentar investigar, né? Perguntar qual é o exercício que ela faz e quantas vezes por semana. Em relação à recreação e lazer, a senhora gosta de fazer o quê? Eu gosto de ler, eu gosto de assistir TV, eu gosto da novela Gênesis, né? Eu gosto da novela da Globo, eu gosto de um adolescente, né? Eu gosto de Malhação, né? Aí eu vou colocar aqui, nesse espacinho, tá? Eu gosto muito de assistir jogos como UEFA, né? Pronto. Esse aqui gosta de assistir jogos lá das Europa, né? Então, vou colocar aqui também. Observe, eu vou investigando muito bem, só que não vou fazendo as perguntas fechadas. A senhora costuma comer com que frequência? Quantas vezes ao dia? Aí ela vai me dizer, minha filha, cerca de umas 4 vezes. E quais os alimentos que a senhora mais gosta de comer? Aí ela vai dizendo, e eu vou marcando aqui.
frutas, verduras cruas, cozidas, tá? E aí sempre, se eu for anotar, que seja após o cliente terminar. E ele vai dizendo, eu muito bem. Aí eu anoto. E em relação ao xixi e cocô, como é que está? Que eu vou falar eliminação urinária e eliminação intestinal. Ele vai ficar, né? Sem entender. Como é que está o xixi e o cocô? Está bem, né? Eu faço, todos os dias eu consigo fazer. Não, faço a cada 3 dias, 4 dias, eu passo até uma semana, né? Então, a gente investiga a questão de constipação intestinal, por exemplo, que pode estar sendo por falta de água, de uma boa alimentação rica em fibras. É uma coisa que vai levando a outra. Gente, é muito interessante. É por isso que a gente diz que o enfermeiro sempre tem que ser principiante em relação à entrevista. Como é que está o ciclo menstrual? A senhora ainda menstrua, né? Se for uma mulher já de seus 55 anos, é interessante perguntar, né? Porque tem mulheres de 55 anos que ainda estão menstruando, ainda não tiveram a menopausa, né? Em relação à atividade sexual, como é que está? Aí a pessoa vai me dizer, eu sou viúva, não tenho companheiro, né? Desde que eu adoeci, eu não tive mais cabeça para pensar nisso. Então, são situações que a gente vai encontrar também. Aí, pessoal, nós vamos agora passar para a questão do exame físico. Observe que na entrevista eu investiguei tratamento, doenças, fatores de risco e os hábitos, sono, lazer, e investiguei eliminação urinária, intestinal, ciclo menstrual, atividade sexual, uma série de coisas, tá? Aí agora eu vou para o exame físico, tá? Observe aqui 1.4. Exame físico, informações relevantes sobre órgãos e sistemas. Aí eu vou verificar sinais vitais. Verifiquei, expliquei para o cliente que eu vou fazer agora, verifiquei sinais vitais, coloco aqui. Verifiquei, é interessante que eu verifique o IMC, porque aqui tem o estado nutricional, então tem normal, tem obeso, tem desnutrido, tem relato de perda corporal. E aí, gente, quando eu for tocar nesse desnutrido aqui, lembrem, quando eu falo de desnutrido, eu não estou falando de baixo peso. O paciente pode ter baixo peso, mas ele não está desnutrido. Quando é que eu vou identificar a desnutrição? O paciente está com os olhos encovados, né? O paciente ele está com a barriga escavada, né? o tórax escavado, o abdômen escavado. Eu faço a prega, né? Ele está com uma pele seca, desidratada. Então, isso é a situação de eu ver que o paciente, por exemplo, está desnutrido, tá? Mas não necessariamente. Ou então ele está com uma criança, está com cachocó, com marasmo, eu vou investigar. Mas não é porque ele está com baixo peso que ele é desnutrido. Relato de perda ponderal, se esse paciente ele teve muita perda de peso recente. Lembra do cálculo que a gente fez? Está bem aqui, ó. Teve relato de perda ponderal, de perda de peso, né? Ele vai me dizer, e aí eu já faço o cálculo de perda de peso recente, né? Pode não fazer aqui na frente dele, evidentemente, eu vou fazer depois, quando eu estiver estruturando, tá? Vou investigar o nível de consciência, se ele está acordado, lúcido, comatoso, torporoso, confuso, né? Com falhas de memória. Vou ver a questão da movimentação, se ele anda, se ele está acamado, restrito ao leito, sem movimentação, tá? Aí depois, primeira coisa vai ser o nível de consciência. Depois eu vou para a pele e tecidos. Vou ver como é que está, se tem alteração, se tem edema generalizado, se a pele está amarelada, icterícia, se a pele está roxeada, as extremidades, né, que a gente chama de cianose, se ele está descurado, se tem reação alérgica, se tem lesões na pele, se tem escaras, que aqui o correto deveria ser lesão por pressão, tá? Porque escara é aquela crosta de tecido morto que tem sobre a lesão por pressão, tá? Isso é escara. E aí, em relação ao crânio, eu vou ver se tem alguma normalidade, vou respondendo crânio, depois eu vou passando para os olhos, tá? Se o paciente usa lente de contato, se ele usa óculos, se as pupilas estão fotorreativas, né? Enfim.
Aí depois eu venho para o ouvido, depois nariz, né? Depois boca, depois pescoço, tórax, né? E aqui no tórax eu vou investigar a questão, ó, da expansão torácica normal, né? Se ele está respirando normal. Eu vou ver a presença dos frêmitos, aí a gente falou do frêmito toracovocal, que é um dos mais conhecidos. Lembre do 33? 33, né? 33. Então, ali a gente avalia esse frêmito toracovocal. Depois vou para as mamas. Das mulheres eu faço o exame das mamas. Se for um homem que ele tem caso de câncer da família, câncer de mama, por exemplo, e se já é um homem já de seus 50 anos, por exemplo, eu posso estar também fazendo, viu? E aí eu vou explicar para ele o porquê ele está fazendo. A ausculta pulmonar, eu vou fazer também para verificar os murmúrios, né? Se tem presença de roncos, de estertores, de sibilos, ou se estão normal. Vou ver a oxigenação, se ele está utilizando o ar ambiente, se está entubado, se está com traqueostomia, sem ventilação ou com ventilação. Tá? Isso aqui diz muito respeito à questão da UTI. Em relação, vou avaliar o coração, né? Se o ritmo está normal, enfim. Vou avaliar o pré-córdio, se está sem alteração ou se ele sente dor, se tem dor, né? Vou avaliar abdômen, depois aparelho geniturinário, depois membros superiores e membros inferiores. Tudo isso, observe que o exame físico. Ah, professora, mas eu sempre faço tudo isso. Gente, eu falei para vocês que nem sempre a gente faz exame físico geral. Por vezes, a gente vai precisar focar, né, em uma situação. Quando é que a gente faz o exame físico geral? Geralmente, quando o paciente é admitido no hospital ou no setor, aí eu faço o exame físico geral. Ah, esse paciente é um paciente que tem problema a nível de coração. Então, eu preciso tudo que diz respeito a coração, membros inferiores vai estar atrelado, membros inferiores, tudo eu preciso avaliar, inclusive abdômen, aí eu vou avaliar coração, pré-córdio, oxigenação, aí sim, eu vou ter uma avaliação mais ampla, tá? Então, lembre, eu vou avaliar a situação do meu cliente. Nem sempre eu faço o exame físico total. Eu posso fazer o exame físico geral, né? Que é aquele apanhado geral, ou eu posso ir por sistemas. E aí, gente, eu vou, no final, ver os medicamentos que ele utiliza em casa e vou ver se esses medicamentos são sob prescrição médica ou se é ele que se automedica. Isso é importante também. Vou ver, olha aqui, ó, os exames de laboratório diagnóstico por imagem e outros. Lembra que a questão lá do histórico de enfermagem é entrevista, exame físico e exames laboratoriais, conhecimento de exames. Então, eu vou também avaliar os exames de laboratório, que geralmente vão estar anexados lá no prontuário do cliente. E eu vou avaliar se ele tem outras queixas que não foram mencionadas durante a anamnese e o exame físico, tá? Aí, continuando para encerrar a nossa ficha de roteiro, nós vamos ter a avaliação psicossocial, que vai ser a interação social, como é que ele interage, como é que é a questão da resolução de problemas, então, se ele toma decisões, se ele demora, se ele não consegue tomar decisão, se ele pede ajuda, como é que é o apoio espiritual, se ele possui crença religiosa, qual é a crença dele, tá? Como é que é o suporte financeiro? Ah, ele utiliza o SUS e utiliza hospital privado? Ou é só SUS, né? Preciso ver essa questão também. Conhecimento sobre problema de saúde, se ele entende, se ele prefere não falar do assunto, se ele é pouco orientado. Condições que o paciente apresenta para o seu autocuidado. Ele é independente? Ou ele é totalmente dependente? Ou ele precisa de ajuda para algumas coisas? Né? Se eu vou avaliar, eu vou olhar. E vou ver em relação à questão do humor, dos sentimentos após a doença, se ele está otimista, se ele está desanimado, se ele não aceita a doença, se ele nega a doença. Tudo isso eu preciso analisar.
Depois disso, eu vou anotar aqui alguns dados que eu acho importantes que foram específicos de cada área. Então, se tiver algum dado que foi muito específico, que eu acho que é importante, eu vou anotar aqui, tá? No final, eu vou colocar as minhas impressões enquanto entrevistador. Como é que eu vi, como é que eu analisei a entrevista com o exame físico. O paciente foi colaborativo, ele respondeu todas as perguntas. Essa foi a minha visão? Ótimo. Ele omitiu fatos, ele fugiu de falar de algumas coisas, né? Então, tudo isso eu vou registrar. Aí aqui vai ter o nome do enfermeiro, o Corém e a data. Tá? Então, esse é o roteiro que nós temos, que vocês vão pegar lá do livro e depois vocês vão fazer a impressão. Tá? Aí aqui, gente, em relação aos exames diagnósticos. Por que é interessante que eu avalie, que eu conheça um pouco sobre os exames diagnósticos? O objetivo primário desses exames é confirmar, é estabelecer ou completar o diagnóstico clínico. Ou objetivo secundário, que vai ser fornecer elementos para auxiliar o estadiamento, a condução ali do problema de saúde ou prognóstico de determinadas doenças, que são as chances de cura, que o cliente tem. Além disso, estabelece critérios de normalidade e delineia fatores de riscos evolutivos. Então, os exames, eles servem para me dizer, para me fornecer dados de como está ali a situação do cliente, Eles servem, inclusive, para fechar um diagnóstico. Por exemplo, quando eu falo de exames diagnósticos, gente, não é só, por exemplo, de um exame de sangue, de um lipidograma, não é só de um teste de tolerância à glicose, é de uma biópsia, por exemplo, é de uma ultrassonografia, é de uma colonoscopia, tá? São situações, são todos os exames, é um raio-x, Então, são exames laboratoriais e outros exames também que vão me dar, que vão me auxiliar no diagnóstico, tá? E aí, como eu falei para vocês, a maioria dos exames, eles vêm com valores de referência. Então, isso é muito bom, porque já dá uma certa base para nós, tá? Aí, aqui, pessoal, é o roteiro de construção do histórico de enfermagem que vai basear o caso clínico de vocês. Por quê? Porque vocês vão para a CASAI, vocês vão coletar dados através dessa anamnese e do exame físico, para vocês fazerem o caso clínico de vocês. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou coletar todos os dados de identificação. Isso aqui, gente, é só um resumo disso bem aqui, tá? É só um resumo disso. Então, aqui, ó, é como vocês vão estruturar o roteiro de construção do histórico de enfermagem em relação ao caso clínico. Então, vocês vão colocar dados de identificação. Então, o nome do paciente, e a gente coloca só as iniciais, aí coloca o leito e a enfermaria que ele está, a idade, o sexo, a cor, o estado civil, a profissão ou ocupação, a procedência. Procedência, se ele veio da casa dele, se ele veio de outro setor do hospital, se ele veio de uma unidade básica de saúde. Aí eu vou colocar naturalidade e nacionalidade. Ele, digamos assim, que ele seja natural do Espírito Santo Vitória. E ele está morando aqui, porque ele é um militar. Tá? Então, eu já sei que a nacionalidade dele é brasileira, né? Mas pode ser que eu consiga eu tenha um paciente na nacionalidade haitiana, venezuelana, africano, enfim, né? Ele veio lá de Moçambique, por exemplo, né? Então, tem várias situações. Depois, eu vou para a queixa principal, que é conhecida aí pelo QP. Aí, essas queixas sempre vão ficar entre aspas, porque eu vou colocar como o paciente me falou. Eu estou sentindo, eu estou tendo tosse seca há uns 15 dias, com dor embaixo da costela. É isso que ele me falou, então eu vou colocar entre aspas. Dor há uns 15 dias, tosse há uns 15 dias com dor embaixo da costela. Tá?
Se possível, colocar a duração da dor, por exemplo, da tosse, e a intensidade. Tá? A dor é muito forte, é uma dor como pontada, né? Enfim, eu vou descrever. Depois, eu vou para a história da doença atual, que é conhecida pela sigla HDA. Eu vou descrever em ordem cronológica e de importância. Como é que essa doença surgiu, né? Então, eu vou ter aí início, meio e fim. Então, ele vai me dizer quando é que surgiu os primeiros sintomas, né? E aí, como foi feito o diagnóstico, e aí, como é que chegou no tratamento, quais são os medicamentos que ele usa, até o momento de agora, da coleta, tá? Então, observe, eu vou fazer a semiologia dos sintomas, eu vou inquirir, eu vou perguntar sobre os sintomas associados e correlatos, eu não vou induzir resposta, né? Eu vou fazer perguntas abertas para que ele vá me respondendo, e aí eu vou apurar se houve uma evolução, vou ver os exames, vou ver o tratamento realizado, e é o que eu falei, a história deverá ter início, meio e fim. Então, a história da doença atual, digamos que é hipertensão, né? Quando foi que ele descobriu? Quais eram os sinais e sintomas que ele estava sentindo naquele momento? Quais foram os exames que o médico pediu para tentar diagnosticar se realmente era hipertensão? Quando ele foi diagnosticado? Quais são os medicamentos que ele começou a usar depois do diagnóstico, entenderam? Então, é dessa forma que a gente vai fazendo uma evolução cronológica pelo tempo da doença e pela importância. Gente, eu não faço narrativa, não é narrando, né? É descrevendo. Narrando é o seguinte, eu vou, digamos assim, paciente LWT, com a idade de 49 anos, com sexo masculino, é de cor parda, é casado, né? Diretor de escola pública estadual, né? Chegou na unidade de saúde se queixando de tal coisa. Aí tem gente que coloca assim, no ano tal, ele vai narrando, como se ele estivesse contando uma história. Era uma vez uma princesa que morava no castelo, né? Então, um certo dia, o príncipe fulano de tal chegou e olhou a princesa e se apaixonou por ela. Não é dessa forma que a gente faz um caso clínico. Nós vamos descrevendo. LWT, 29 anos, sexo masculino, pardo, casado, pedreiro, natural de São Luís do Maranhão, brasileiro. Adentrou no serviço de saúde, queixando-se de... Aí eu vou citar, né? Tosse há cerca de 15 dias com dor embaixo da costela. E aí eu vou continuando. Então, observe que eu vou só descrevendo. É um texto muito objetivo, tá? Aí, quando eu passar para os antecedentes mórbidos pessoais, eu vou investigar a história patológica pregressa, eu vou investigar se tem doenças infecciosas, né? Infecciosas contagiosas, se tem alergia, se tem infecções ou infestações, doenças de base, como, por exemplo, câncer, hipertensão, diabetes, até o tabaco, né? O fumo, o cigarro, né? Ele é conhecido como uma doença de base, o tabagismo. Se já fez cirurgias, qual o tipo, período, se teve anestesia, qual o tipo de anestesia, complicações e resultados, se já sofreu traumatismo, e eu vou vendo tudo isso aqui, é o roteiro. Depois eu vou investigar a história fisiológica, né, daquela doença, né, como a doença se deu no organismo do cliente. E aí depois eu vou para os antecedentes mórbidos familiares, e aí eu vou investigar, né, quais são as doenças da família, se os pais já morreram, aquela mesma coisa lá do roteiro, de que doença morreram, né? Se não tem nenhum antecedente mórbido, ótimo, né? Se tem, eu vou descrever. Aí eu vou investigar os hábitos de vida, nutrição, né? Como ele come, a quantidade, o tipo, preferência, hidratação, quantidade, tipos, preferência, porque às vezes o paciente ele diz que ele ingere cerca de
3 litros de líquido por dia, mas um deles é um refrigerante Coca-Cola de 2 litros, né? E é só 1 litro de água que ele toma. Então, é 6 por meia dúzia, né? Não adianta nada. Atividade, ocupação, né? O que ele faz como ocupação, quais são as atividades físicas e lazer, sono e repouso, tudo isso eu vou colocando no texto corrido. A casa, os hábitos, se ele é tabagista, etilista, se ele usa drogas ilícitas, medicamentos, inclusive medicamentos por conta própria. Aí depois eu vou para aquela questão do exame físico, tá? Sinais vitais e equitoscopia, que é a mesma coisa, tá? Dados que eu vou coletar no exame físico. Aí estão todos aqui os dados, depois eu vou para o exame físico, ó. Estado geral, coloração, hidratação, nível de consciência. Vou avaliar toda a questão aqui do exame físico. Depois eu vou para as percepções do profissional. Vou fazer minha avaliação da entrevista. Se houve veracidade nos fatos, se teve fatos que você acha que ele mentiu, que você foi com a família e constatou que ele estava realmente omitindo ou mentindo. Gestos e mímicas produzidos pelo paciente durante a entrevista, ou seja, ele gesticulava demais. Teve um momento que ele começou a estalar os dedos, mexer muito com a mão, sinal de proteção, como se ele estivesse nervoso. Chegou algum momento que ele disse, eu não quero falar sobre isso, ou seja, ele está fugindo, está havendo fuga, momentos de fuga, né? O timbre de voz, o estado emocional, tudo eu vou investigar, certo? Aí, pessoal, depois que eu fiz tudo isso, eu tenho esse resultado aqui. Isso aqui é um caso clínico, tá? Aí nós vamos encerrar nossa aula bem aqui, lendo esse caso clínico, para vocês identificar melhor como é que fica preparado. Então, FHM, 48 anos, masculino, pardo, solteiro, pensionista, residente na cidade de Boa Vista, brasileiro. Com diagnóstico médico de hipertensão arterial sistêmica, hipertensão arterial sistêmica, história de acidente vascular cerebral isquêmico prévio com sequelas, paralisação de membro superior esquerdo. Em 26 de 3 de 2018, deu entrada no HGR por meio do PAR, né, com quadro de convulsões e rebaixamento do nível de consciência após uma síncope, realizada TC de crânio, constatando novo AVC e lobo temporal direito, submetido à intubação endotraqueal e acoplado ao ventilador mecânico. Exames laboratoriais realizados evidenciaram leucocitose de 17.000 com PCR de 56. Tratamento realizado com cefitazina, 2 mg, IV, e civastatina, 60 mg. Após sucessivas crises convulsivas e quadros de irritabilidade, foi diagnosticado com esquizofrenia em 2018, durante o período em que esteve internado. Apresenta como sequelas do AVCI perda da fala, paralisia do lado esquerdo do corpo. A partir daí, já em domicílio, passou a ser acamado e a receber cuidados de sua irmã, que relata estresse devido a esta condição. Conforme informações prestadas por sua cuidadora, há histórico de doenças cardiovasculares na família. O paciente alimenta-se 4 vezes ao dia e consome alimentos pastosos, sopa, mingau. Pouca ingesta hídrica, cerca de 1,5 litro de água por dia, recusa-se a beber água quando lhe ofertar. Sono regular, com média de 8 horas por dia, não realiza atividade física, reside na área urbana com saneamento básico adequado, etilista por longo período, tabagista e fazia uso de drogas ilícitas. Atualmente faz uso das medicações. Aí tem aqui todas as medicações que ele usa, né? Medicações para a questão de tratar ainda, né, a questão do AVCI e para esquizofrenia. Aí aqui já vem sinais vitais, né? Sinais vitais, PA, aí vem pulso, frequência respiratória, temperatura. Aí eles colocaram aqui, ó, normocorado, não verbaliza, acordado, nível de consciência, né? Aqui, ó, pele, ele está normocorado. Mucosa escorada, boca, pele. Não verbaliza, acordado, desorientado em tempo e espaço, sem queixas de dor durante a palpação em tórax, abdômen e membros inferiores, em decúbito dorsal e faz o uso de colchão pneumático.
Observe, eles foram descrevendo uma história. Observe que é em parágrafo único, e eu vou só colocando pontos continuados, fazendo o mínimo possível de... Em alguns momentos aqui, esse caso, ele teve um pouquinho de narração, né, se vocês perceberem, né? E isso aqui foi um caso que eu peguei de uma aluna. E aí, mas na grande maioria a gente percebe só um texto descritivo, né? Vai descrevendo, descrevendo, descrevendo. Então, pessoal, nós vamos parar nossa aula de hoje aqui. Na próxima aula nós vamos estudar sobre diagnósticos de enfermagem. Então, observe, nós estudamos, né? Deixa eu só parar aqui a gravação, tá? Para a gente continuar a conversar.